para a minha vida nesta manhã. Amém e amém. Digam graças a Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, e é nessa palavra que meditaremos neste dia. 1 Coríntios capítulo 16, apenas um versículo, o versículo 9. 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 9. Vamos meditar na palavra. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Diz assim a palavra: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Amém. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Entenda nessa manhã, e esse é o título da nossa mensagem, né? Eu vou falar sobre portas. O que são portas, gente? Portas são oportunidades. Por isso que quando a gente está orando, a gente usa essa figura de linguagem, né? A gente está querendo um favor de Deus, a gente está querendo a bênção do Senhor. O que é que a gente diz? Senhor, abra uma porta para mim. Senhor, me dê essa oportunidade. Me traga esse favor. O que é que a gente pede? Para que o Senhor abra uma porta. Meu Deus, que alegria. Doutora Lucinha ali. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Gente, essa aí é a minha psicóloga, viu? Há 18 anos. A mulher que me abençoa há 18 anos. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela? Meu Deus, que alegria. Muito obrigado, viu? Que alegria. Deus te abençoe. Que ela abençoa muito a minha vida. Então, todas as vezes que a gente precisa de um favor, a gente pede ao Senhor: meu Deus, abra uma porta para mim. A gente faz isso em oração. A gente faz isso na nossa prece. Senhor, abra uma porta para mim. Porta, leia-se nessa manhã, oportunidade, graça, favor. É o que eu peço da parte de Deus. E é interessante que Paulo, quando escreve aos irmãos na cidade de Corinto, ele está em outra cidade que ele também escreveu uma carta, né? Se a gente ler o versículo anterior, eu convido você a voltar-se aí para o versículo imediatamente anterior, que é o versículo 8, olha o que ele diz, todos aqui comigo: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. O que é Pentecoste, gente? É uma festa dos judeus. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui em Éfeso, não vou ainda para ir para Corinto, porque eu vou permanecer aqui em Éfeso. Depois ele escreve uma carta aos Efésios, né? E por que ele quis permanecer em Éfeso, gente? Ele explica no versículo 9. Vamos voltar-nos aí? Versículo 9: eu vou permanecer em Éfeso porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Aí ele completa dizendo o quê? E há muitos adversários. Olha o que ele está dizendo: Deus está me dando uma oportunidade muito grande, mas eu tenho também consciência que para eu ter essa oportunidade, para eu passar por essa porta, o que é que ele está dizendo? Eu vou enfrentar muitos adversários. Quando eu estava preparando essa mensagem, gente, eu fiz questão de procurar esse mesmo texto em outras versões da Bíblia. Então veja só, olha esse mesmo versículo na versão da Bíblia, Nova Versão Transformadora. Olha o que diz: há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho. Aqui é onde? Em Éfeso. Ainda que muitos se oponham a mim. Olha esse mesmo versículo na versão da Bíblia, O Livro. É uma versão bem do original português, tá? Eu gosto muito dessa versão. E na versão da Bíblia, O Livro, diz assim esse versículo: porque existe uma porta bem aberta
para fazer um grande trabalho aqui. E muitas pessoas estão a corresponder, o que não impede que haja muitos inimigos. Olha que consciência e que maturidade. Ele está dizendo: olha, eu vou permanecer aqui em Éfeso, porque Deus abriu uma porta e ela é grande, ela é ampla, e tem muita gente correspondendo à palavra que eu estou ministrando. Mas também eu sei que há muita oposição. Olha esse mesmo versículo na versão da Bíblia Viva: porque há uma ampla porta bem aberta para eu pregar e ensinar aqui. Isso está acontecendo, ou seja, é fato. Tem uma porta diante de mim, e eu sei que eu preciso permanecer aqui. Mas ele diz o quê? Mas há muitos inimigos. Ou seja, gente, Paulo está dizendo: a oportunidade que eu tenho agora, ela é grande, ela é boa, ela é promissora, é inigualável. Ele está dizendo mais ou menos assim: o que Deus está preparando para a minha vida agora, aqui em Éfeso, é algo muito bom. E tem muita gente correspondendo ao que eu estou fazendo, ou seja, está dando certo. Mas eu também não sou infantil. Eu sei que há muitos adversários. A palavra dessa manhã, gente, é uma palavra para te chamar a esse lugar de maturidade. Você precisa entender que quando Deus nos dá uma oportunidade, quando Ele abre uma porta, isso não quer dizer que não teremos oposições, adversidades, inimigos até. Então eu quero trazer algumas lições aqui sobre esse texto. Você já conseguiu ler que porta aqui é oportunidade, favor, bênção, um novo momento, ok? A gente já conseguiu ler isso. Quando a gente fala de porta, a gente está falando de bênção, de favor, de benesses, de um novo momento. E Paulo está dizendo: está muito promissor, por isso que eu vou continuar aqui, mas também eu sei que há muitos inimigos. Primeira lição que a gente pode tirar aqui desse texto: cuidado para não confundir algumas oposições com não é da vontade de Deus. Sabe por quê, gente? Porque às vezes Deus está colocando uma porta bem aberta diante da gente, é promissora, o que a gente está fazendo está fluindo, está dando certo, aí agora começa a ter o quê? As adversidades, as oposições, que a gente costuma dizer, né, no nosso idioma mais crentez, os levantes. A gente precisa ter o cuidado e a sabedoria para a gente não confundir essas oposições com um sinal de que Deus não quer que a gente vá por essa porta. E por que isso? Porque a gente tem essa tendência. A gente está indo, parece ser bem promissor o que a gente está fazendo, daqui a pouco começa a ter problema. Aí o que é que a gente faz? Olha para a pessoa e diz: será que não é Deus me mostrando que eu não posso ir por aí? Olhe para mim, amadureça. Porque mesmo quando Deus prepara, preste bem atenção, uma grande porta, uma grande oportunidade, como a gente costuma dizer, né? E Ele está no negócio, foi Ele quem preparou esse momento. Deixa eu te dizer, haverão as oposições, e a gente tem que ter o cuidado para a gente não desistir no primeiro momento, achando que isso é um sinal. E eu sei que a pergunta que já surge aí, né, pastor, e como é que eu sei? Espera aí que eu já vou te dizer. Como você pode estabelecer esse momento dentro de um crivo para você ter uma resposta positiva ou negativa, para entender se a oposição é só Deus, né, melhorando o momento, preparando a bênção de uma forma melhor, né, melhorando a situação, porque às vezes é isso, né? As oposições, as adversidades que a gente vai enfrentando, é só Deus preparando o momento para ele ser mais glorioso, né? Imagina você que hoje está casado com essa pessoa, que essa pessoa te deu um trabalho para ser conquistada, para ser conquistado.
Tá aí, já pegou ali no Guilherme, porque parece que aí foi assim. Acho que você penou, né, Guilherme? Então, imagina, quando você foi lá e deu a primeira, né? Chegou lá, deu a primeira chavecada, a pessoa, não quero não. Já imaginou? Você diz, oh meu Deus, eu achei que o Senhor que estava abrindo essa porta para mim, hein, Guilherme? Achei que era o Senhor que estava abrindo. Mas você olhou e disse assim, não, é de Deus mesmo, isso é de Deus. E eu vou investir. Gente, o que acontece quando a gente insiste num momento assim? A vitória é maior. Então olhe para mim, no nome de Jesus, tenha sabedoria. Nem sempre, diante de uma grande porta, tudo vai fluir como um rio. Às vezes, olhe para mim, Deus vai abrir uma grande porta e a gente vai começar a enfrentar o quê? Oposição. E o que me faz prosseguir, pastor, ou parar? A sabedoria. Eu vou te dar uma dica já já. Qual crivo você deve estabelecer? E eu estou ministrando nessa manhã para você, que pode estar exatamente no momento assim. Você está diante de uma grande oportunidade, você sabe que foi Deus que abriu essa porta, te colocou nesse lugar, mas você está enfrentando algumas dificuldades. O Senhor está te chamando a ter sabedoria, porque nem sempre a oposição é um sinal de Deus dizendo, pare, não vá. Não, às vezes é o Senhor dizendo, aguenta mais um pouquinho, insista mais um pouquinho. A segunda verdade que eu quero trazer é que às vezes o é da vontade de Deus é acompanhado de quê, gente? De adversários, de adversidades. Gente, nesses 3 anos de Comunidade Farol, eu me deparei em muitos momentos, os pastores, né? Eu e a Dani, com os pastores aqui, a gente se deparou com muitos momentos em que parecia que era uma grande porta, uma grande decisão que a gente podia tomar e precisava tomar. E quando a gente estava tomando a decisão, para tomar a decisão, a gente começou a enfrentar o quê? Resistências. Aí nesse momento, meu irmão, é preciso você apertar o botão maturidade. Por quê? Porque você vai ter que ter certeza se você está andando com Deus ou não. Deixa eu te dizer, quando nós temos uma fé infantil, quando a gente está diante da porta que começa a oposição, né, que começa a resistência, a tendência é a gente achar, eu acho que não é da vontade de Deus, eu acho que é Deus me dando sinal que não é para eu ir por aí. E deixa eu te dizer, às vezes de fato, esse pensamento vem na nossa mente. E todas as vezes em que eu me vi nessa situação, que eu quis recuar, agora vem a dica de ouro. Eu estabeleci a minha vida dentro desse critério. E qual é o critério? É o que está escrito na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 18. Abra a sua Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18. Deus está usando, gente, a boca do profeta para trazer uma palavra para o seu povo Israel. O povo estava vivendo uma situação bem delicada, e Deus usa o seu profeta trazendo para eles uma luz. Sabe você que tem orado esses dias e tem dito, oh meu Deus, traga uma luz, esclareça esse meu momento, traga lucidez no meu pensamento, para eu saber se é isso mesmo. Sabe aquela dúvida, né? Para eu saber se é coisa da minha cabeça ou se de fato eu estou ouvindo a tua voz. Então vamos lá. Isaías capítulo 30, versículo 18. Todos aqui comigo? Vamos lá? Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ou seja, Deus está esperando o momento de ser bondoso. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Diga comigo, o Senhor é Deus de justiça. Eu costumo dizer, gente, que Deus nunca deixa os seus filhos no prejuízo. Guarda essa palavra no teu coração, tá? Deus nunca deixa os seus filhos no prejuízo. Pode alguém estar se levantando contra a tua vida para causar algum tipo de injustiça? Creia, o Senhor é Deus de justiça. Sabe como é esse nome de Deus? Quando a gente
projeta, né, os nomes de Deus de acordo com a sua autoridade, Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. Guarde isso no seu coração. O Senhor é Deus de justiça. Ele nunca deixará os seus filhos no prejuízo, apesar de às vezes parecer que a gente está vivendo uma situação de injustiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Só espere no Senhor. Ele é Deus de justiça, e a palavra está dizendo que você só precisa esperar nele. Ah, quantas causas na minha vida pareciam injustiça e eu só esperei no Senhor. O tempo sempre é curvilíneo, tá, gente? O sempre é curvilíneo. Daqui a pouco vai voltar e você vai passar na situação e perceber: Deus já agiu. Você pode dizer amém? Versículo 19: o povo de Sião, gente, é o povo de Israel, tá? Por isso que os israelitas são conhecidos como sionistas. Todas as vezes que você ouvir falar de Sião e de sionistas, está falando sobre o povo de Israel. O povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai ver chorar mais. Olha o que a palavra está dizendo: não vai chorar mais. Por quê? Porque o Deus de justiça vai agir. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Ou seja, resposta rápida. Agora olha o que diz o versículo 20: embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com os seus próprios olhos vocês o verão. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Aqui está a dica de ouro. A palavra do Senhor diz que quando a gente estiver diante de uma situação que a gente não sabe, daqui a pouco a gente quer vir para a direita, daqui a pouco a gente quer vir para a esquerda, a palavra diz que atrás de nós tem uma voz, sempre constante, dizendo: esse é o caminho, siga-o. Se nós queremos, irmãos, andar na direção certa, se você está no momento de tomar uma decisão e você não sabe o que fazer, aprenda, olhe bem para mim, aprenda a direcionar a sua vida por essa voz. Agora você precisa entender uma coisa, tá? A gente consegue ouvir uma voz, gente, quando quem é o interlocutor da voz está perto. A gente consegue dar atenção a uma voz, olhe bem para mim, quando quem está falando está perto. Se você não pautou a sua vida a caminhar com Ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar, e você não vai ouvir, porque a palavra diz que a voz está aqui, ó. Sabe como é que é para você ouvir a voz de alguém que te aconselha? Eu falava isso no culto das 7 da manhã. De vez em quando eu tomo uma decisão, e aí quando eu chego em casa, ou mesmo indo para casa, a Dani chega e diz: olha, eu acho que você não deveria fazer assim. Por que, gente, que eu consigo ouvir a voz dela? Porque ela está perto de mim. E o que eu faço? Repenso, revejo e tomo outra decisão. E de vez em quando eu percebo: meu Deus, que bom que eu ouvi essa voz. A voz de Deus é desse jeito. Se você não tem o costume de andar com Ele, você não vai ouvir essa voz. E o que vai acontecer? É de cabeçada em cabeçada. O profeta do Senhor está dizendo: olha, quando você quiser ir para a direita, mas esse não é o caminho, ir para a esquerda, mas esse não é o caminho, fique atento a uma voz que é dita atrás de você o tempo todo, dizendo: ó, o caminho é esse, siga-o. O que é que a palavra está dizendo, gente? Para a gente ter cuidado com o quê? Com as distrações.
Cuidado, pois Deus pode ter colocado uma porta muito aberta, ampla e promissora diante de você. E as distrações, por você não estar atento a essa voz, pode te tirar, sabe o quê? O prêmio. Olhe para mim. Cuidado que as distrações podem acabar com o teu casamento. Cuidado com as distrações. Dê atenção à voz. A distração pode acabar com a tua família. Dê atenção à voz. A distração pode atrapalhar a tua carreira profissional. Dê atenção à voz. A distração pode tirar você do propósito. Dê atenção à voz. Olha o que o profeta diz, gente. Quando você estiver diante de uma situação em que você quiser ir para a direita e você quiser ir para a esquerda, tem uma voz atrás de você dizendo: ó, o caminho é esse aqui, segue ele. Ou seja, não se distraia. Ontem na escola de discípulos eu falava isso com a turma, né? E eu trazia essa frase aqui que eu ouvi tem muito tempo, mas tem martelado no meu coração. E a frase é essa: quem se distrai sempre vai para o fim da fila. Guarde isso, tá? Quem se distrai vai para o fim da fila. Aí na escola de discípulos tinha algumas adolescentes, né? Aí começou aquilo que é dito na quinta série. Quem lembra daquilo que é dito na quinta série? Foi para a feira, o quê? Todo mundo aqui já passou pela quinta série, né? Foi para a feira, perdeu a cadeira. A feira é o quê, gente? Distração. Aí como tinha adolescente, eles emendaram com a outra frase, que qual é? Foi namorar, perdeu o lugar. É o quê? Distração. Quem se distrai, vai para o fim da fila. Tem que começar tudo de novo. Olhe para mim, você entende por que tem gente que no casamento está tendo que voltar àquele lugar de reconquista? Aquele lugar duro de ter de novo a confiança? Você já tinha passado dessa fase. Por que agora você está lutando no teu casamento para de novo ter a confiança do cônjuge? Por quê? Porque você se distraiu. Quem se distrai vai para o fim da fila. Porque a ordem do profeta Isaías tem uma voz atrás de você. Diante de você tem uma porta. Tem adversidade? Tem. Tem inimigos? Tem. Tem oposição? Tem. Tem resistências? Tem. Mas a voz está te dizendo: é para ir. O caminho é esse. Não é para você retroceder nem se distrair. É para ir. Você só não pode se distrair. Porque quem se distrai vai para o fim da fila. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Digam graças a Deus. Eu quero encerrar essa minha palavra dizendo para você o seguinte: que essa porta que se abre, gente, quem dá o comando, quem tem o controle, preste bem atenção, quem dá o comando, quem tem o controle, é uma mão poderosa que rege, que tem o controle sobre todas as coisas. Você sabe de quem eu estou falando, né? Então tem uma mão poderosa agindo em nosso favor. Então quando você ora: meu Deus, eu quero que o Senhor traga essa bênção sobre a minha vida, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim, você está pedindo a essa mão poderosa que tem um controle sobre tudo. Agora olhe bem para mim, não é essa mão poderosa que está lá no céu controlando tudo que faz isso aqui, ó. Não é essa mão que chega no trinco e faz isso e abre. Não é. Toda oportunidade que você teve, por exemplo, seu primeiro emprego, concurso que você fez e hoje o lugar que você está trabalhando, que foi sempre um sonho, uma porta se abriu para você. Deixa eu te dizer, mesmo que todo o controle esteja na mão do Todo-Poderoso, não foi Ele quem colocou a mão no trinco e abriu. Então quem foi, pastor? Ele manda sempre alguém fazer isso por nós. Sempre é a mão de alguém, gente. Pare um pouquinho para pensar nesse movimento. O lugar que você está trabalhando hoje,
Pare um pouquinho para pensar. Se Deus não usou a mão de alguém para chegar na porta, e sabe aquele lugar que você disse, oh meu Deus, um dia eu vou estar ali, mas eu acho quase impossível. Aí o que Deus fez? Ele moveu a sua mão poderosa, foi lá e tocou no coração de alguém. Aí a mão daquele diretor, daquele engenheiro, daquele médico, daquele professor, eu não sei, a mão de alguém foi lá e fez o que para você? Meteu a mão no trinco e abriu. É ou não é assim, gente? É sempre assim. Sempre Deus vai mover a mão de alguém para uma porta ser aberta para nós. Olhe para a sua vida. Eu estava falando isso no culto das 7 da manhã, falava até para os estudantes, né? A gente viu aqui que a gente vai ter agora um aulão para o Enem. Por exemplo, você quer uma cadeira na faculdade, na universidade, você quer que essa porta se abra para você. O favor de Deus na tua vida é você orar muito e Deus simplesmente te faz chegar lá? Não, você tem que passar por um crivo. Entenda, o dispositivo feito de uma prova é a porta que Deus vai abrir para você. Você entende isso? E quem é que te ajuda a abrir aquela porta? Porque às vezes é assim, tá, gente? Às vezes a porta, a gente coloca a mão e alguém coloca a mão por cima da nossa para abrir. Às vezes é assim. Às vezes é nossa própria mão. Então você que está estudando, você quer fazer medicina, você quer fazer engenharia, você quer fazer nutrição, aí você quer uma cadeira lá na universidade. Então você está estudando, alguém, quem é esse alguém? Aquele professor do cursinho. A gente vai ter aqui um aulão, o professor vai estar aqui dando dica. Essa pessoa está pegando a mão dela, colocando sobre a sua mão para essa porta se abrir. Sim ou não, gente? É assim. Sempre Deus impulsiona a mão de alguém para abrir a porta para a gente. Eu tinha 16 anos, quando eu fui estagiar na empresa que eu comecei a trabalhar. Então meu professor lá do Senai disse, olha, vai ter uma prova de seleção e 3 serão selecionados. Eu lembro ainda do nome dele. Ele foi a pessoa que Deus usou a mão dele para colocar a mão no trinco daquele lugar que eu fui muito abençoado, prosperei muito, para que aquela porta se abrisse para mim. Eu fiz a prova, passei e fui um dos 3 selecionados. Sempre foi assim. Eu quero que no nome de Jesus, no exercício mental, você lembre agora, nesse momento, de pessoas que Deus usou a mão dessa pessoa para abrir uma porta para você. Lembre disso. Seja o teu curso na faculdade, seja a bênção que você recebeu já trabalhando, e alguém chegou e disse assim, olha, vai ter um concurso interno e eu pensei em você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Alguém vai lá e ó. Só que como eu disse no início dessa mensagem, essa é uma mensagem para deixar a gente um pouquinho mais maduro. Então entenda, às vezes, a pessoa que vai meter a mão na maçaneta para abrir, não é alguém que gosta muito da gente. Ah, como isso já aconteceu comigo. De Deus mandar do céu alguém abrir porta para mim, que foi essa pessoa que criou oposição. Porque às vezes acontece. Às vezes quem abre a porta, você vai precisar aprender a lidar e a conviver com essa pessoa, que nem sempre é alguém assim, muito agradável. Nem sempre é alguém agradável. Quem abre a porta, é bom quando é alguém agradável, mas às vezes quem abre a porta é alguém que a gente respira e diz, oh meu Deus, obrigado pela vida dessa pessoa, mas só tua graça. Sabe de quem eu lembro? Davi. Entendam que quando Deus manda o profeta Samuel na casa do pai de Davi, ele tinha 16, 17 anos, depois que Davi é ungido, não acontece nada na vida dele, tá gente? Ele volta a ser pastor cuidando das ovelhas. Só que ele precisava ir para o trono. Ele precisava estar na sala do trono. Ele precisava ser reconhecido por todo Israel. E a pergunta é, quem foi que abriu a porta para Davi ser reconhecido em toda a nação de Israel? Quem foi? Seu pior inimigo, Saul. Saul, gente, desenvolveu por Davi um ciúme patológico, doentio. Ele já começou a abrir a porta para Davi quando ele foi tomado
por aquele ciúme, né, por aquele espírito, e disseram que ele precisava de alguém tocando harpa para ele. E trouxeram quem? Para perto dele, para perto do trono, Davi. E o menino Davi agora estava lá bem pertinho do trono, pegando a sua harpa. E ali bem pertinho do rei, de tempo em tempo, daquele que estava só provisoriamente no trono, tá, gente? Porque o trono, Deus já tinha ungido Davi, já tinha dito: o trono é seu. Eu posso agora sentar no trono? Não. Deixa esse sujeito que está sentado aí abrir a porta para você, para todo Israel te conhecer. Então o que Davi fez? Todos os dias tocando harpa. Saul nem sabia que ele estava abrindo a porta do reino, do governo, para Davi. Quando Davi enfrenta Golias, gente, quem foi que abriu a porta para Davi enfrentar Golias? Lembrem disso. Davi chega lá e diz para o soldado: diga para o rei que agora tem alguém para enfrentar Golias. Se Saul não tivesse aberto, não existe. Se Davi não tivesse aberto a porta para Davi, dito para ele: ô meu filho, você é muito jovem, Golias é um homem experimentado na guerra. Não, mas Davi insistiu: não, olha, eu já matei um urso, já matei um leão, e eu sei que eu posso enfrentar. A porta estava fechada. Aí Saul diz: ah, tá bom, não tem ninguém, vai tu mesmo. Saul não sabia, ele estava abrindo o quê? A porta da oportunidade para todo mundo de Israel conhecer Davi. A palavra diz que depois desse episódio, quando Davi voltava das suas vitórias, as mulheres, as moças saíam pelas ruas de Israel cantando: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. A porta já estava aberta. Por conta disso, Saul desenvolveu um ciúme patológico contra Davi. A Bíblia diz que um dia Davi estava sentado tocando a harpa dele. Saul foi tomado pelaquela raiva. E tenha isso como uma premissa no seu coração, tá? Cuidado com as suas emoções, porque toda prisão espiritual sempre começa com a prisão emocional. A palavra diz que, movido por aquele ciúme, Davi, tocando a harpa, Saul foi tomado e pegou uma lança e arremessou contra Davi para matá-lo. Possesso por aquele espírito maligno, que começou com o quê, gente? Com a emoção mal resolvida. Cuidado com suas emoções. A palavra diz que de tudo que a gente precisa guardar, a gente deve guardar o coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Quando Saul arremessa aquela lança, Davi se esquiva, a lança crava na parede, e agora, como diz a própria palavra de Deus no livro de 1 Samuel, Saul tem que fugir, e agora Davi tem que fugir, e Saul, a Bíblia diz que começou a procurá-lo como alguém procura uma pulga. É assim que a palavra diz em 1 Samuel. Era Davi fugindo de um lugar para o outro. Todo mundo de Israel já sabia. A porta já tinha sido aberta. Por quem? Por alguém que não gostava de Davi. Ele teve que abrir a porta. Às vezes Deus vai usar alguém para abrir uma porta para você, e deixa eu te dizer, você vai aprender, vai ter que aprender a conviver com essa pessoa. Cuidado, como eu disse no início da minha mensagem, né, para você não confundir essa oposição com Deus dizendo: olha, não é isso que eu tenho para você, meu filho, não é isso que eu tenho para você, minha filha. Não, tenha maturidade. Quero encerrar trazendo um outro exemplo. Quando a palavra diz que Deus manda Moisés ir lá falar com o faraó, lembram? E chega lá e diz: ô faraó, você que tem autoridade, o Senhor mandou lhe dizer que é para você abrir a porta do Egito para o meu povo ir. Já deu, são 430 anos de escravidão, já deu, você precisa liberar o meu povo. O que é que o faraó diz?
a porta está fechada, ninguém sai daqui. Gente, Moisés tinha autoridade para simplesmente arrebanhar o povo todo e dizer: ó, vamos embora? Não tinha, a porta estava fechada. O que é que Deus faz? Deus olha do céu, que é a mão poderosa, né? Lembra o que eu disse? Tem uma mão poderosa, gente, tendo o controle sobre tudo, sobre todas as coisas. Diga graças a Deus. Tem uma mão poderosa que vai forçar alguém que não quer te favorecer. Ele vai forçar alguém a abrir a porta para você. Você crê nisso? O Senhor então disse para o faraó: ah, você não quer abrir não a porta para o meu povo ir embora? Então tá bom, 1 praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas. Lá para a 4ª, 5ª praga, faraó chama Moisés e diz: olha, agora vocês podem ir, mas só são 3 dias, tá? Vocês vão, adoram um pouquinho lá no deserto, depois vocês voltam. Moisés diz o quê? Nananina não. É para ir, e é para ir de uma vez só. A gente vai e não volta. O que é que o faraó diz? Então a porta está fechada. E Deus olha lá do céu e diz o quê? Você é quem vai abrir a porta com a tua mão. Mas espera só um pouquinho. 5ª praga, 6ª praga. Eu já contei isso aqui. Uma vez um adolescente me procurou pedindo oração porque os pais iam se separar. E ele disse assim: pastor, ore por mim, os meus pais estão pensando em se separar e eu quero que isso mude. Eu disse: vamos orar. Aí ele perguntou: mas a gente vai orar e Deus vai impedi-los de se separar? Eu disse: não. Ele: então por que a gente vai orar? Adolescente é direto, né? E eu fui muito sincero. Imagina, a gente vai orar e Deus vai impedir os pais que estão decididos a se separar? Não, Deus não faz isso, gente. Eu disse para eles: entenda que Deus não interfere na vontade de ninguém. E ele disse para mim: então a gente está orando para quê? Eu disse: deixa eu te explicar. Quando Deus está lidando com alguém com um coração endurecido, Ele começa a interferir na parte periférica da vida dessa pessoa, até que o seu coração, o que, gente? Se mova. Eu expliquei como foi que Deus fez com o faraó. Moisés pediu: faraó, deixa o povo ir. Faraó disse o quê? Com o coração irredutível, não sai. O que Deus fez? Foi lá dentro do coração do faraó e mudou a vontade dele? Não. Deus começou a mudar o quê? Aqui, ó. 6ª praga, 7ª praga, 8ª praga. E o coração, sabe, a mão já estava quase no trinco da porta e ele resistindo. Então, o Senhor chega para o seu povo e diz: agora é a última, tá? A 10ª. Diga ao povo que prepare o cordeiro, pegue o sangue do cordeiro, passe nas laterais da porta, é o sinal. Quando o anjo da morte vier, vai exterminar, e quem tiver esse sinal vai estar protegido. Por isso o nome Páscoa, peça, passagem, fala sobre isso. Tanto a passagem do anjo, quanto quando o povo passou, saiu do Egito para ir para a terra prometida. Só que o povo de Israel, olhe para mim, tinha uma informação privilegiada. O povo do Egito não. Deus tinha avisado antecipadamente ao povo de Israel. Ao povo do Egito não. Quando o anjo da morte veio, você conhece a história, todo primeiro filho de cada família dos egípcios, que não tiveram essa informação privilegiada, todos morreram. O faraó chama Moisés desesperado: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vão embora, levem tudo. Gente, a palavra diz que naquela noite o povo de Israel saiu com muita riqueza. A Bíblia diz que os egípcios, desesperados para se livrarem deles, deram a eles muitas posses, muita riqueza, muito ouro. Isso era o que, gente? Indenização pelos 430 anos de escravidão. Foi o que eu disse no início? Deus não deixa seus filhos no prejuízo. O faraó disse para Moisés: vão embora, saiam daqui. O faraó estava fazendo o que, gente? A mão da maçaneta e abrindo a porta. Porque queria? Não. Porque era bonzinho? Não. Porque ele gostava de Moisés? Não. Porque Deus tinha emitido uma ordem. Quando Deus quer abrir uma porta para você, Ele vai mandar alguém abrir a porta para você. Você crê nisso, meu irmão? Tenha maturidade para entender que às vezes você vai precisar lidar com gente arrogante,
mas essa pessoa que vai abrir a porta para você. Agradeça pela vida dessa pessoa. Às vezes você vai ter que lidar com alguém presunçoso. Ah, gente, como eu já tive de lidar com gente assim. Que às vezes você precisa ter a humildade. Tenha humildade, tá? Seja humilde. Deus não abençoa a gente que é arrogante. Deus estava abrindo a porta para Davi e vou tocar harpa para ninguém. Deixa eu te dizer, vai ter um momento que você vai ter que tocar harpa para muita gente, enquanto a porta não se abre completamente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Seja humilde. Aprenda a esperar o tempo que as portas se abrem. Seja humilde. A porta vai se abrir, mas você precisa ser humilde, até para lidar com gente arrogante. Mas pastor, a pessoa que eu trabalho é uma arrogante. Só não deixe ninguém lhe destratar. Mas entenda que Deus vai mover o coração dessa pessoa para te abençoar. Diga graças a Deus. E por fim eu quero falar de Daniel, né? Quem abriu a porta para Daniel, gente? Nabucodonosor. O homem não era arrogante não, era tão arrogante que a palavra diz que Deus fez ele comer capim, para ele aprender que ele era um ser humano. O homem era escandalosamente um ditador. Era a palavra dele. Entenda, gente, que o nome de Nabucodonosor, ele introduziu no seu nome o Deus, a principal divindade da Babilônia, que era o Deus Nabu. Por isso o nome dele era Nabucodonosor. Ele se achava, né, a encarnação da divindade. Será que esse homem temia a Deus? Quem foi favorecido por esse homem, gente? Daniel. Foi ele, quem abriu a porta para Daniel. E depois dele, Dario. E depois dele, Ciro. Tudo homens arrogantes, presunçosos, que a mão poderosa de Deus lá de cima diz: é você quem vai abrir a porta para o meu filho Daniel. Por que você acha que Deus não preparou uma grande porta promissora de oportunidade para a tua vida? Está aberto. Vai ter oposição, pastor? E muita. Vai ter inimigo? E muito. Por isso tenha maturidade, mas passe por ela. E olhe para mim, quando você tiver dúvida, uma voz atrás vai estar te dizendo: esse é o caminho, não se distraia, siga. Não se distraia, siga. Há uma porta aberta para você. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Diga para a pessoa do seu lado: Deus abriu uma porta para você. Diga para essa pessoa: Deus vai fazer alguém abrir uma porta para você. Lembre da sua trajetória. 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 Sempre que algo novo aconteceu na sua vida, Deus usou alguém para abrir uma porta para você. Até gente que você nem tinha muita afinidade. Você nem tinha muita afinidade, mas Deus usou essa pessoa. Seja grato. Feche os teus olhos. Eu quero convidar no nome de Jesus você para pensar. Eu já pedi para você fazer isso, mas quero reforçar. Lembre de alguém que Deus usou em algum momento da sua vida. Sabe um momento divisor de águas que Deus usou alguém para abrir uma grande porta para você? Possa ser que essa pessoa só tenha passado na sua vida, passou e você nunca mais viu, mas foi aquela pessoa. De vez em quando eu e a Dani, a gente está conversando e ela me fala sobre pessoas que Deus usou na vida dela, quando a gente está falando sobre esse assunto, para abrir grandes portas. E somos sempre gratos a Deus por pessoas que Deus usou para abrir portas. Tem gente que a gente nunca mais vai ver, mas foi instrumento de Deus para abrir porta. Agradeça a Deus. Aprenda isso, é a gratidão que abre mais portas, tá? Se você tiver o coração de ingratidão, outras portas não se abrirão. Então agradeça a Deus nessa manhã. Obrigado, meu Deus. Obrigado por todas as portas que já se abriram e por outras maiores que se abrirão.
Obrigado pelo teu favor. Obrigado pela tua graça, meu Deus. Obrigado por grandes e promissoras portas que o Senhor já abriu na vida desse teu filho. O Senhor deu inteligência, sim. O Senhor deu capacidade, sim. Essa pessoa, sim, é uma pessoa muito preparada, muito capaz, sim. Mas alguém abriu a porta. Nunca, meu Deus, a nossa capacidade, a nossa inteligência será o principal motivo, será o principal agente de uma porta ser aberta. Não, sempre vai ser alguém. O Senhor vai fazer essa pessoa ou achar graça diante dos nossos olhos, ou mesmo alguém que não goste, o Senhor vai forçar essa pessoa a abrir a porta, porque é assim que o Senhor faz. O Senhor não perde o controle de nada. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. Todo o controle, todo o poder absoluto está nas tuas mãos. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está movendo a tua mão poderosa sobre a vida dessa tua filha, sobre a vida desse teu filho, para que grandes portas se abram, meu Deus, nesse próximo tempo. Nós estamos iniciando mais um ciclo, já é 2025, e grandes portas ainda precisam ser abertas. Eu creio, meu Deus, eu creio no mover dos céus, a tua mão poderosa, que tem o controle absoluto sobre todas as coisas, movendo o ser humano mortal, mesmo aquele que se sente arrogante. O Senhor vai mover o ser humano que é mortal, falível, que às vezes está num lugar que se acha. O Senhor é quem move, o Senhor é quem estabelece a tua vontade. E eu creio num próximo tempo de uma grande e promissora porta aberta sobre a vida desse teu filho e dessa tua filha, porque é assim, meu Deus, que nós andamos em Ti, sendo guiados por essa voz que nos alerta, dizendo: não se distraia, não se distraia, o caminho é esse, siga-o. Nós estamos com a nossa vida pautada por essa voz. É a voz do Espírito Santo, meu Deus. É essa voz que nos guia, é essa voz que nos direciona, é a voz do Teu Santo Espírito que nos aconselha quando a gente está pronto para fechar algo, quando a gente está pronto para tomar uma decisão, e o Senhor vai lá e nos convence. Não é por aí, minha filha, não é por aí, meu filho. É essa voz, é a essa voz que nós daremos atenção. Eu creio nisso, meu Deus, e estabeleço com os Teus filhos nessa manhã um compromisso de sermos guiados por essa voz, de sermos direcionados por essa voz e seguirmos. Não vamos retroceder, não vamos desviar a nossa atenção. Nós vamos seguir, porque mais adiante está tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Vamos avançar no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte, bem forte. Vamos declarar isso em canção, vamos declarar isso cantando e adorando o nosso Deus. Aprenda com o Senhor. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta, outras portas se abrem ali. Eu creio nisso. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das Declare isso com convicção. Deus cuida de mim. Declare isso para os céus Eu amo a sua ouvir o que você está dizendo. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não ando sozinho. Não estou sozinho. Estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Obrigado, meu Deus. Se na
a vida não tem. Olha o que essa canção diz: e preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Eu sei que existe alguém que me ama. E Ele quer me dar a mão. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha ali, uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Sempre cuidou e vai continuar cuidando. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Levante bem alto as suas mãos e declare isso: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aplauda o Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse presente. Eu tenho certeza que uma grande e promissora porta o Senhor está abrindo diante de nós. Se já tem acontecido, meu Deus, coisa grandiosa, o Senhor tem mais. Eu creio nisso. Eu creio, meu Deus. Eu oro por essa pessoa que está vivendo um momento crucial de decisão. Traga sabedoria, meu Deus. Que essa voz seja latente, seja firme, dizendo: minha filha, meu filho, não se distrai, esse é o caminho. Traga conserto, meu Deus, traga redirecionamento. Eu oro por pessoas que estão vivendo um momento de distração. Traga essa pessoa para o centro da tua vontade nesta manhã, meu Deus. Traga essa pessoa para esse lugar, para que essa pessoa não se desvie, para que entenda que essa porta foi o Senhor quem preparou, e o Senhor é quem vai fazê-lo passar. O Senhor é quem vai fazê-la passar, pois o Senhor é Pai, e o Senhor cuida dos filhos. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está pedindo exatamente essa porta aberta. Essa pessoa que tem pedido, meu Deus, a bênção da oportunidade. Se revele, meu Deus. Traga luz ao coração, à mente, para que essa pessoa possa enxergar que o Senhor já abriu a porta. Que tenha sabedoria, meu Deus, para não confundir as resistências com o Senhor sendo contrário, no nome de Jesus. E se de fato o Senhor for contrário a isso, o Senhor vai mostrar, eu creio. Obrigado por essa manhã de instrução, obrigado por essa manhã de consolo, de conserto, de orientação. Obrigado, Espírito Santo, eu te agradeço. Cuida, meu Deus, das emoções dos teus filhos. Cuida do coração dessa pessoa que tem vivido em guerra. Traga paz, no nome de Jesus. Traga paz à mente, ordene os pensamentos. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que tem sido tomada pela ansiedade.
na ansiedade, meu Deus, que essa pessoa tem vivido, por essa porta que não se abre. Traga paz e mostre que tudo é no seu tempo, e o tempo chegará, pois o Senhor é Pai e o Senhor não abandona os teus filhos. Obrigado, nós te agradecemos por essa manhã. Nos leva em paz, meu Deus, nos dá um restante de domingo muito abençoado. Obrigado pela tua presença nas nossas vidas, Espírito Santo. Abençoe o almoço dos teus filhos, que o almoço seja um tempo de paz, que nada nem ninguém tire a paz e a alegria que está no nosso coração. Que o tempo de almoço, que o tempo de refeição, que o tempo de mesa, meu Deus, seja um tempo de bênção para essa família. Obrigado, porque iniciamos a semana assim, ouvindo a tua orientação, debaixo da tua vontade. Obrigado por tudo. Levante as duas mãos para os céus. Obrigado, meu Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Vou em paz. Uma ótima semana. Deus abençoe sua família.